Muito bom dia! Começando mais uma semana aqui de devocionais e hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Salmo 23. Semana passada nós já estudamos metade desse salmo, tá? Que só tem 6 versículos. Como sempre, 2 semanas estudando um salmo é porque nós estamos indo versículo por versículo, pensando profundamente no que a palavra de Deus tem para dizer pra gente através desse salmo composto pelo rei Davi, tá? Por favor, fala pra mim se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, se o som tá ok, se a imagem tá ok pra vocês, só pra gente continuar com toda segurança, tá? Deixa eu ver quem já chegou aqui. Bom dia, Ivânia, bom dia, Pri. Deixa eu ver, bom dia, Alê, Maria, bom dia, Emília. Sejam todas bem-vindas, Fernanda. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem, gente? Tudo certinho? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Tudo ok, obrigada, Isa. Bom dia, Michele, bom dia, Jane. Sejam todas bem-vindas, todas prontas pra gente começar mais uma semana de devocionais. Essa semana a gente vai continuar estudando Salmo 23. Tenho, inclusive, uma surpresa, né, pra sexta-feira, mas eu vou falar pra vocês mais no comecinho da semana, tá bom? E falando em estar preparadas, fala pra mim se você está aí com o seu material. Pri, qual material que eu preciso? Você precisa da sua Bíblia. Se você for das que é igual a mim e gosta de marcar a Bíblia, tá? Pega aí também seu marca-texto, a sua caneta ou seu lápis, que a gente vai pensar e eu vou indicar algumas palavras para vocês ir circulando dos versículos que a gente vai estudar. E também pega aí o seu caderno, ó. O meu eu sempre mostro aqui pra vocês, meu caderno sem pauta. Por quê, Pri? Porque eu não gosto de linha, mas aí, gente, é gosto de cada um, tá bom? Então, hoje a gente vai estudar, tá? Salmo 23, versículo 4. Pri já tá no 4. Como é que é isso? É que semana passada nós já estudamos versículo 1, versículo 2 e versículo 3, tá? Então, hoje a gente vai estudar Salmo 23, versículo 4. Eu quero saber aqui o seguinte, quem aqui tá aqui pela primeira vez, tá? Coloca aqui pra mim qual é a sua cidade. Se você for novata, coloca novata do lado. Se você já tá aqui comigo há mais vezes, né? Há mais dias, fala aí pra mim só a sua cidade que eu vou entender. A Emília, perguntou qual é meu caderno. É esse daqui, ó, Emília, peraí. É da marca de uma amiga minha. Depois eu mostro nos stories pra vocês, tá? Prometo. Me lembrem, se eu não mostrar, Emília, pode me cobrar, que aí lá nos stories eu consigo marcar a loja dela, você consegue falar com ela e fazer seu pedido, tá bom? Olha só, Maria tá aqui, ela é lá de Maceió, Alagoas, já tá fazendo propaganda da terra dela, dizendo pra gente ir lá conhecer o Caribe brasileiro, tá? Simplesmente Isa, achei o nome dela, Isa, novata do Rio de Janeiro. Deixa eu ver quem mais. A Silva Artes está em Caxias, no Maranhão. A Nathalie, me corrige, por favor. Lá de Pernambuco. Regina de Belo Horizonte. A Ila é novata, chegou há 24 horas. Olha que coisa boa. Seja bem-vinda, tá? Quem mais que tá aqui? Deixa eu ver. A Ana também é novata. Emília, lá do Rio. Eu não consegui entender teu nome. Ana de Duque de Caxias. Entendi. Tá? A Ilha do Rio de Janeiro, certo? A Joselma disse que já tá aqui pela 4ª vez, que é super abençoada. Ó, tem mais gente aqui, Maria, lá da tua terra. A Vanessa também é novata e é de Maceió, Alagoas, tá? Então, sejam todas muito bem-vindas, sintam-se abraçadas. Vocês que já são minhas alunas aqui veteranas, vão me ajudando a dar as boas-vindas aqui pra todo mundo, tá? Ó, a Jaque também é novata, lá de Anápolis. A Lu também, novata. A Érica Santana. Yasmin, lá da minha terra, ó, Minas Gerais. Ivani de Salvador. Stephanie, eu não vou conseguir pronunciar o nome da tua cidade. Se eu for tentar, eu sei que eu vou gaguejar aqui, mas eu vi seu nome, tá? A Cláudia também. Então, deixa eu explicar pra vocês que são novatas, tá? Hoje é segunda, a gente tá começando uma nova semana. Todas as semanas a gente tem devocional aqui. De segunda a sexta-feira, sempre às 10h07 da manhã, certo?
E a gente faz os nossos devocionais por assunto. Semana passada a gente começou a estudar o Salmo 23 e nós estamos continuando, mergulhando profundamente no Salmo 23. A gente tá indo um pouco mais lento, versículo por versículo, tá? Para que a gente possa entender com profundidade. Às vezes a gente lê muito rápido e acaba perdendo coisas muito preciosas que estão, né, nos versículos aqui. Então, essa semana a gente está estudando o versículo 23. E Tess está aqui me lembrando, ó. Vamos clicar aqui no avião. O que é o avião, Pri? É um negocinho no formato de um avião de papel que tem bem aqui, tá? Você vai clicar nele e vai chamar as suas amigas para virem continuar com a gente estudando o Salmo 23. Pri, mas a minha amiga não é cristã. Aqui é o melhor lugar para ela, porque a gente estuda a Bíblia de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, vai falando ao coração dela. E aí o Espírito Santo vai fazendo a parte dele. A gente faz a nossa, que é plantar. Então eu acordei hoje cedo, fui estudar, fui ler minha Bíblia para plantar na sua vida uma semente. Eu tô aqui certa que tô fazendo a minha parte, tá? Então você vai me ajudar a continuar plantando, tá? Essa semente na vida de outras mulheres. Então clica aqui no avião, manda para todo mundo para chamar mais gente, tá bom? Sei que hoje é véspera de feriado. Tem uma galera aí que já emendou o feriado, mas aqui a gente continua firme e forte. Por quê, Pri? Porque ler a Bíblia tem que ser todo dia, igual tomar banho, escovar dentes, né? A gente lê todo dia. E, ó, a Jaque acabou de me lembrar aqui, Jaque, minha aluna linda lá do Mapa da Fonte, que quando eu falar algo com você, tá? Que falar ao seu coração, que virar uma chavinha aí na sua cabeça, você vai mandar esse foguinho igual a Jaque, igual o Tess, meu esposo, tá colocando aí nos comentários, tá bom? Então, coloca aí o foguinho, tá? Clica aí nele pra eu ver que você entendeu. Ó, Isa já mandou pra todo mundo. Muito obrigada, Isa. Que Deus multiplique as sementes que nós estamos plantando, né? Aqui, através dos nossos devocionais. Que Deus multiplique a semente que eu planto no seu coração e que Ele multiplique ainda mais as que você tem plantado, tá bom? Bom dia, Kelly. Todo mundo chegou, avisa pra todo mundo, tá? Então pronto, ó, todo mundo já achou o foguinho, já pegou a Bíblia, já pegou o caderno, vamos lá. O que foi que a gente já viu até aqui? Lá no versículo 1, a gente aprendeu que Deus, Ele é o nosso pastor, que Jesus, Ele é o bom pastor, a gente viu isso lá em João também, capítulo 10, e que Ele cuida da nossa vida, que Ele é o nosso provedor. E a gente viu também lá em Romanos que se Deus não negou dar o seu próprio filho para que a gente tivesse vida, como Ele negaria outras coisas? Então, se Deus ele já deu o único filho que Ele tinha para morrer no meu e no seu lugar, todas as outras coisas que nós precisamos, Ele também vai providenciar. Isso a gente viu no nosso primeiro estudo. No segundo, a gente viu que nós somos ovelhas. E aí a gente entendeu que ovelha não é só esse animalzinho tão fofinho, tão lindo e tão maravilhoso como a gente acha. A gente entendeu que ovelha é sem noção, que ela não tem senso de direção, que ela é indefesa, que ela anda pelos lugares errados, ela se desvia facilmente. Então a gente viu que ser ovelha não é necessariamente um elogio, não é uma lisonja, mas essa metáfora que Davi usou retrata bem direitinho, tá? Como é o nosso relacionamento com Deus. E na live de sexta-feira, a gente entendeu que Deus ele tem um caminho, um lugar de refrigério para a nossa vida. A gente entendeu que do trono de Deus, da presença dele flui um rio de águas vivas e que esse rio é o que sacia a sede da nossa alma. E também a gente entendeu que o rio, né, ele não tá só lá no céu, lá na eternidade. A gente não vai ter acesso a ele só quando chegar no céu. Pelo contrário, a gente já tem acesso a esse rio de Deus através do nosso relacionamento e através da Bíblia, né? A gente entendeu durante todos esses dias que a Bíblia, ela é o nosso mapa, ela é onde está o caminho que a gente precisa trilhar para encontrar esse lugar de pastos verdejantes. Então, até aqui, tudo que Davi está dizendo é coisa boa, coisa tranquila. Só para a gente lembrar o Salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Até aqui tá tudo lindo. Pasto verde, água tranquila, só coisa boa. Só que de repente parece que Davi deu um estalo, tropeçou numa pedra e aí ele começa
o versículo 4, que é o que nós vamos estudar hoje, de um jeito bem diferente. Olha o que é que ele diz no versículo 4, tá? Salmo 23, versículo 4, é o que a gente vai estudar hoje. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tá? Presta atenção, da sombra da morte. Em algumas versões, às vezes, tem um i. Nessa aqui que eu tô lendo, e isso faz diferença, não tem esse i. Pri é só uma letra de diferença, mas essa letra faz muita diferença quando a gente vai ver o contexto desse versículo, tá? Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, aqui a situação que Davi estava descrevendo mudou. Só que o que a gente precisa lembrar? Assim como a situação mudou aqui nesse salmo, a situação pode mudar na minha vida e na sua vida. A gente pode estar em águas tranquilas, num pasto verdejante, e de repente ir para o vale da sombra da morte. Pri, mas e aí, o que eu faço? A gente continua confiando. Por quê? Porque o nosso pastor, ele não muda. Por que eu sempre bato aqui na tecla que a gente precisa estudar a Bíblia para conhecer o caráter de Deus? Porque quando a gente conhece o caráter de Deus, quando a gente entende o que significa a palavra, Deus é fiel, Deus é eterno, Deus ele é soberano, Deus ele é justo, ele é amoroso, ele é bondoso. Quando você entende a verdade por trás dessas palavras, o seu coração ele cresce em fé. Então, o que quer dizer o fato de Deus ser fiel? Significa que ele não muda, ele é imutável. Em Deus não existe sombra de variação, como a própria palavra de Deus diz. Eu e você, a gente muda todo dia. O nosso cérebro, ele está constantemente se renovando, constantemente aprendendo coisas novas. As células do nosso corpo estão morrendo e nascendo o tempo todo. Então, de manhã a gente acorda querendo casar, de noite a pessoa vai dormir querendo comprar uma bicicleta. Nós somos, por natureza, pessoas que mudam o tempo todo. E aí, muitas vezes, a gente confunde o nosso jeito de ser com o jeito de Deus. A gente usa como base para o nosso relacionamento com Deus um relacionamento que a gente tem com outras pessoas. Então, por exemplo, uma base muito forte que é firmada na cabeça de qualquer ser humano é a maneira como você se relacionou com Deus Pai, com o seu pai, é a maneira que vai moldar como você se relaciona com Deus. Então, se o seu pai era uma pessoa que você não podia contar, que era inconstante, que foi infiel à sua mãe, que foi infiel à sua casa, era aquele homem que talvez fosse ausente, você chega para Deus com essa mentalidade errada. E é aí que entra a questão de estudar a Bíblia. Por quê? Paulo ele diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Vocês entenderam? Então, quando a Bíblia diz que Deus é fiel, não é para você dizer, tá bom, Deus é fiel. É que você precisa entender que, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer. Davi, ele tinha propriedade, ele tinha condição de dizer isso. Por quê? Por dois motivos. Ele tinha intimidade profunda com Deus, ele tinha momentos a sós com Deus. Ele era um pastor de ovelha, ficava ele e as ovelhinhas. Então, durante a noite, ele tinha que ficar acordado para proteger aquelas ovelhas dos lobos, né, de perigos, de ladrões. Então, durante aquelas madrugadas, ele tinha o tempo dele com Deus, ele buscava a Deus, ele não estava só. Então, ele diz, ainda que eu passe por vales difíceis, seja guiando as minhas ovelhas, seja como rei de Israel enfrentando guerras, eu não vou temer. Por quê? Porque eu sou forte? Não. Porque a gente não pode colocar a nossa fé em coisas aqui palpáveis. Se a sua fé ela não for colocada em Deus, no caráter, em quem Ele é, ela vai ser uma fé vacilante. O que a Bíblia diz em Romanos? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, certo? Não é ouvir a Pri, não é ouvir música, não é ouvir louvor, não é ouvir mensagem no YouTube. Tudo isso são ferramentas maravilhosas. Mas o que vai fazer você passar pelo vale da dificuldade, como Davi passou com confiança, tá? Andando, marchando por esse vale, é a fé que você tem em Deus, a confiança que ele tem. Então, por que Davi fez essa comparação? Porque lá em Israel,
Israel é um lugar de clima árido, mas ele tem montanhas que tem gelo. Então, no começo do ano, o pastor, ele deixa a ovelha nas planícies, certo? Quando vai chegando o verão e a neve do cume dos montes vai derretendo, os rios vão voltando a correr. E aí, ele leva as ovelhas para uma pastagem acima. É como se ele estivesse ali no nível do mar e ele fosse subindo com as ovelhinhas por uma montanha. Só que essas subidas, né, até chegar nesse lugar, eram caminhos difíceis. Sobe, desce, caminhos íngremes, caminhos que tinham perigo, em que muitas vezes ficava um lugar escuro por causa da sombra das montanhas. E como a gente já estudou, ovelha é um bicho medroso. Ela tem medo do próprio reflexo dela na água. Avalie a pobre da ovelhinha, que somos nós, passando por esses vales difíceis. Então, gente, o medo, ele é comum, tá? Ele é natural do ser humano. O que a gente não pode é deixar o medo dominar o nosso coração. A gente precisa colocar o foco não no medo, mas em Deus. E aí, aquele caminho, ele tinha desafios, certo? Ele era escuro, ele era desconhecido, ele era difícil. Quantas de vocês já passaram, né, no passado, alguns dias atrás, ou estão passando hoje, por um vale escuro, um vale de dificuldade, um período difícil? Quem aqui já passou? Eu já, vários. Dá pra escrever um livro, eu e meu marido, e eu sei que ainda virão outros. Né? Jesus, ele disse, olha, tenham bom ânimo. Né? No mundo vocês vão ter aflições. O fato de você ser cristão não quer dizer que você vai andar sempre como ovelhinha serelepe, alegre e saltitante, numa terra que só tem arco-íris, sombra e água fresca. Faz parte do processo de Deus na nossa vida levar a gente pelos vales, certo? Então, ó, todo mundo já. Ok. Então, como é que essa ovelha, ela tem segurança nesse tempo? Ele diz o seguinte, olha só. Eu não temo porque tu estás comigo. Por que é que Davi conseguia vencer o medo diante da dor? Por que é que Davi conseguia vencer a tristeza? Como que ele conseguia ter paz no dia da dificuldade? Por causa da certeza da companhia de Jesus. Pri, como é que eu faço para ter essa certeza? Tá na Bíblia. Você só precisa crer naquilo que está escrito na Bíblia. Pri, mas eu não tenho fé. De novo, a fé vem pelo quê? Ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você precisa parar de deixar a sua mente se ocupar com os pensamentos de ansiedade, com os e se eu morrer, e se a minha empresa falir, e se o meu filho adoecer, e se eu não casar, e se eu divorciar, e se não sei o que, e se... Você precisa remover os e encher a sua mente com a palavra de Deus. Quanto mais você coloca a palavra dentro da sua cabeça, menos espaço tem para essas coisas, né, ocuparem a sua mente e o seu coração. Então, a ovelha, ela caminha em segurança ao lado do pastor. Então, como ovelhas de Deus, às vezes nós somos guiadas por Ele pelo vale da escuridão. Pri, por que é que Deus me leva para esse vale? Para fazer com que você suba de nível. Quando João Batista foi ser treinado para o ministério dele, aonde foi que ele morou? No deserto, vestindo roupa com peles de camelo e comendo gafanhotos e mel. Quem lembra? Está na Bíblia, lá no começo. Quando Jesus foi começar o ministério dele, para onde ele foi levado? Para o deserto, pelo Espírito, após o batismo, e ficou ali 40 dias e 40 noites. Quando Deus chamou o apóstolo Paulo, foi trabalhar o processo de conversão dele. O que foi que aconteceu com Paulo? Né? Ele teve uma visão de Deus, caiu ao chão. Gente, ele não caiu do cavalo, viu? Não tinha nem cavalo naquela época. Eles andavam, era em jumentinhos. Esquece essa história de que Paulo caiu do cavalo. Ele caiu ao chão, é o que está na Bíblia, e ele ficou cego por 3 dias. Então, Deus nos leva muitas vezes a um deserto quando ele quer levar a gente o quê? Para pastagens de nível superior, para subir você de nível. E aí eu sempre, quando falo de deserto, eu sempre gosto de lembrar de 2 coisas. Tem deserto que é Deus que te leva, e tem deserto que é você, ovelhinha, né? E eu, ovelhinhas, nós somos desobedientes que vamos para um lugar que Deus não mandou a gente ir. Aí, se o seu caso, Pri, hoje eu tô no deserto, a primeira coisa que você tem que fazer é discernir.
Eu estou nesse deserto porque eu fui obediente a Deus e a vontade de Deus me trouxe até aqui. Ok, Deus está te subindo de nível. Ou eu estou nesse deserto porque eu decidi fazer do meu jeito. Eu decidi ser uma ovelhinha que faz tudo aquilo que quer e aí eu andei por um caminho errado, tá? Então você precisa ir pedir ao Espírito Santo esse discernimento. Mas ele quer guiar a gente por um vale, né? Para que a gente chegue a um nível mais alto. Esse vale pode ser o quê? Medo, incerteza, às vezes situação de luto, de perda mesmo. E é nesse tempo que Deus treina a nossa alma. As coisas mais importantes que eu aprendi, que eu ensino aqui para vocês, que eu ensino para as minhas alunas nos cursos, elas foram aprendidas em períodos de grande deserto. Então, no deserto, a nossa alma é treinada. No deserto, como a gente já estudou, nós somos treinadas para depender de Deus. Então, primeira coisa, pare de fugir desse deserto, né? Se Deus te colocou aí, no lugar de ficar tentando escapar, pergunte para Deus: Senhor, o que eu preciso aprender? Né? Como ele diz lá no livro de Oséias, ele diz: eu te atraí até o deserto com cordas de amor. Gente, quando ele fala cordas de amor, não é uma coisa fofa, não. É porque a mulher de Oséias, ela era o símbolo de Israel e ela era uma mulher prostituta, uma mulher que era idólatra, que tava com Oséias, abandonava Oséias, tava com Oséias, abandonava Oséias. É igual a gente, Deus. Tá com Deus, tá sem Deus, tá com Deus, tá sem Deus. E aí ele diz que amarrou ela com cordas de amor para levar ela até o deserto. Do que Deus estava falando? Do cativeiro na Babilônia. Então, o castigo de Deus muitas vezes vem sobre a nossa vida, a disciplina como uma demonstração de amor, para que a gente volte a andar junto dele. Então, o único jeito de subir de nível, da gente amadurecer, é saindo da zona de conforto. Não existe crescimento se você está deitado na sua cama. Por exemplo, a pessoa, gente, ela quer emagrecer, ela quer ficar forte, fisicamente falando. Ela vai ficar forte sentada numa cadeira comendo pipoca e sorvete todo dia? Não. Ela precisa passar por um processo de esforço. E na academia é bom? Eu não sei pra você. Pra mim, não é tão bom, tá? Requer esforço, requer força. Existe um treinamento. E preste atenção, o mundo real, ele aponta para as coisas espirituais. Então, por exemplo, você vai na academia um mês, você para uma semana, você avança ou você retrocede? Você retrocede. Muitas vezes a gente está assim no nosso relacionamento com Deus. Vou fazer 7 dias de jejum, vou acontecer, vou ler um livro da Bíblia por dia e tal, não sei o quê. Dá 3 dias, não lembra nem que Jesus existe. Eu sempre costumo dizer aqui pra você, é melhor 8% todo dia do que 80% uma vez no mês. É melhor você chegar e ler uma página, 3 da sua Bíblia por dia, do que você dizer que vai ler a Bíblia toda em um mês e no final não conseguir fazer nada, tá? Então, não existe mudança, não existe transformação, não existe amadurecimento na zona de conforto. Toda criança, quando ela está em fase de crescimento, o que ela sente? Ela sente a dor do crescimento, faz parte. Crescer dói. E na vida adulta, dói mais ainda do que na infância, tá? Faz parte. Então, pare de fugir da dor, pare de fugir do problema e use ele para ser um mestre na sua vida. Tem um escritor que ele é um psicanalista, eu esqueci agora o nome dele, até se tu lembrar tu me fala. O nome do livro que ele escreveu é O Sentido da Vida. E ele escreveu esse livro depois de uma experiência que ele teve num campo nazista. E ele, como judeu, ele entendeu que você pode fazer com que a dor faça 2 coisas na sua vida. Ela pode ser um carrasco, aquele que vai te acorrentar, te aprisionar e te levar por um caminho de morte. Ou a sua dor, ela pode ser um professor. E aí esse homem, ele pegou toda a dor que ele viveu no campo de concentração. Viktor Frankl, pronto. É o nome do autor, o nome do livro é O Sentido da Vida. E ele pegou toda a dor que ele passou, toda a falta de identidade, toda a crueldade que ele viveu. E ele transformou aquilo em aprendizado que influenciou todas as pessoas que estudam psicologia. Existe uma, como é que eu posso dizer, uma linha de pensamento feita por esse homem a partir da experiência que ele teve do campo nazista. Então isso mostra também o tipo de relacionamento que a gente tem com Deus. O seu relacionamento com Deus é o que vai te dar força, tá? Para que em tempos de dificuldade a dor seja um professor e não um carrasco. Então durante muitos anos da minha vida, tá?
A dor, ela foi o quê? Um carrasco, ela me aprisionava. Então, eu não tinha bons relacionamentos. O único relacionamento que ainda era bom era o meu relacionamento com Deus. Mas era bom no sentido assim, que ele só ia até um nível. Existiam feridas da minha alma que eu não deixava Deus tratar. Então, eu fiquei muitos anos no vale, né, da sombra da morte, com dificuldade financeira, dificuldade nos relacionamentos. Na minha vida profissional, eu era perdida total. A única coisa que eu sabia, que eu ainda tinha certeza, é que eu amava a Deus e que a Bíblia tinha salvação. Foi isso aqui que me manteve de pé, porque se não fosse, não tinha como. Então, crise de depressão, ansiedade, relacionamentos, praticamente relacionamentos abusivos, tudo isso porque eu não deixava Deus tratar a minha vida. E eu fazia da dor que eu carregava, da mágoa, um carrasco, ela me aprisionava. Até o dia que eu entendi que eu não precisava esperar o outro que tinha me magoado, né, ser uma boa pessoa, me pedir desculpa para eu ser livre. Eu disse, nossa, eu posso ser livre, independente daquela pessoa. E aí eu fui ser livre, tá? Então, como Davi, a gente precisa entender que a dor, ela é uma escola que ela leva a gente para um nível. Ela pode ser um mestre ou pode ser um carrasco. Aí depende de como você vai decidir encarar. A gente pode pegar o exemplo de Davi e de tantos homens na Bíblia que usaram a dor, que usaram o sofrimento para aprender, para destravar a vida deles. Às vezes você acha que a dor vem para te matar e Deus trouxe isso sobre a sua vida, tá? Para destravar. Até está aqui lembrando que a relação de paternidade, a relação, o tipo de relacionamento que você tem com o seu pai hoje e que você construiu durante toda a sua vida, esse relacionamento ele trava ou ele destrava a sua vida. Por que que eu era travada no meu relacionamento com Deus? Porque eu tinha pendências emocionais com o meu pai, tá? Então isso aqui dá assunto para uma semana a gente conversando aqui sobre isso, sobre essa questão de perdão e de relacionamento com os nossos pais. Mas aqui eu quero que você foque na questão da dor, tá? E ele diz o seguinte, eu não desisto, eu não paro, porque o Senhor, ele está comigo. Esse é o motivo de eu não sentir medo. Não é porque eu já li a Bíblia várias vezes, não é porque eu tenho muito dinheiro no banco, amém? Quem recebe aí tem uma conta bancária gorda, né? Não é porque tá todo mundo saudável na minha casa, não é isso que faz você não ter medo. A doença, o dia difícil, gente, ele chega pra todo mundo. Vai acontecer. Ai, Pri, tá rogando praga na minha vida? Não, gente, é porque é normal. Faz parte da nossa vida como ser humano passar por dificuldade. E a dificuldade chega pra todo mundo. O que vai fazer a diferença no dia da tempestade é o que Jesus falou lá na parábola. Qual é a casa que resiste? A que lê, a que ouve as palavras e pratica. Qual é a casa que cai diante da tempestade? A que só leu e não praticou nada, tá? Então, o motivo de Davi ter fé, o motivo dele não temer, é porque ele tinha o bom pastor do lado dele, tá? Então, nós precisamos da presença de Deus. Você não consegue sobreviver sem a presença de Deus. Ah, Pri, mas fulano de tal não conhece a Jesus, mas ele é feliz. Você que pensa. Não existe vida plena longe de Deus. Não existe. Ah, mas fulaninho é feliz. Ah, mas fulaninho vive o propósito dele. Não vive. Não existe. Não há sombra de dúvidas. Ou você é feliz com Jesus, ou você é incompleta, sem identidade e sem propósito, sem Jesus, tá? Então, sem a presença do bom pastor, nós morremos. Pri, como que eu busco a presença do bom pastor? É dia de domingo lá na minha igreja? Claro que não. É aí na sua casa. Ai, Pri, quer dizer que a presença de Deus não tá na minha igreja? Tá, gente. Mas a gente vai pro culto o quê? Pra cultuar, pra entregar a Deus, pra pegar aquilo que a gente já desenvolveu com Ele durante a semana e render louvor a Deus. O culto não é pra você, não é pra encher o seu tanquinho. O culto é pra Deus, pra adorar a Deus, tá bom? Então, Pri, onde é que eu busco a presença de Deus? No dia a dia, tá? Na sua vida. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na hora. Ah, ok. Próxima coisa que ele diz aqui nesse versículo, né? Ele diz, porque tu estás comigo. Aí ele termina o versículo dizendo o seguinte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a vara, ela significa o poder do pastor. Ele era um bastão de carvalho de mais ou menos 60 centímetros e era usado para defender o rebanho dos inimigos.
Então, por que que eu descanso? Porque eu sei quem luta por mim. Eu sei que o Deus a quem eu sirvo, como fala lá num dos profetas, que ele não dorme, ele não cochila. Só você ler o Salmo 91, que você vai entender por que você pode andar sem medo, tá? E o cajado, Pri, o que significa? O cajado, gente, é aquele que geralmente tem quando ilustra o pastorzinho, que é aquela madeira que tem um gancho na ponta. E para que serve o cajado? Para soltar as ovelhinhas do arbusto, para puxar a ovelha de volta para o caminho. Às vezes o cajado dói, né? Então, às vezes, é daí que vem, gente, aquela expressão, fulano tá dando uma cajadada. A cajadada, né, o cajado é o pastor trazendo de volta. Mas como a gente já entendeu aqui, a disciplina de Deus, ela é uma demonstração de amor, tá? Para puxar a ovelha desgarrada. E aí eu separei aqui pra gente pensar em 3 coisas que a gente precisa, um resumo aqui da nossa live, pra gente passar pelo vale da sombra da morte, tá? Vocês já clicaram aqui no avião? Vou beber uma água enquanto vocês clicam, antes de eu dar essas 3 chaves finais. Clica aí. A sede hoje tá grande. Tá? Todo mundo clicou no avião. E uma coisa importante que Tess me lembrou aqui antes de começar a live. Seguinte, a gente vai dar um presente, tá? Surpresa. Mas quem é minha aluna que já sabe que pode confiar que é presente bom, pra quem entrar no Mapa da Fonte hoje até a meia-noite, tá? Pri, o que é o Mapa da Fonte? É um curso em que eu pego e te ensino a entender o mapa que leva você pra fonte. Que fonte é essa, Pri? Deus. Como assim, Pri? É um lugar onde você vai aprender a estudar a Bíblia. Por exemplo, aqui a gente tá estudando o Salmo 23, versículo por versículo, certo? É muito simples. No Mapa da Fonte você vai aprender a fazer o seu estudo. Você vai entender o que é que existe por trás daquilo que eu faço para preparar o devocional aqui para vocês. Então, aqui, né, eu compartilho com vocês, é como se eu fosse ali na minha cozinha, preparasse a comida, e como a gente vai ver amanhã, nós sentamos na mesa, na presença de Deus, e nós nos alimentamos da palavra. Mas eu fui lá e preparei para você. Eu estou aqui servindo a sua vida, entendeu? Com a palavra que eu preparei, que eu estudei antes para preparar. Você precisa ser, como Hebreus diz, uma mulher madura na fé. Então, assim como a gente precisa aprender a cozinhar para poder casar e não matar o marido de fome nem morrer, a gente também precisa aprender a estudar a Bíblia para preparar alimento. Para quem? Eu não sou nem professora. Eu não quero ensinar as pessoas a ler a Bíblia, não. Mas um dia você vai ter filho. E você vai precisar ensinar os seus filhos sobre a Bíblia. Mas um dia você vai ter fome. Se você souber aonde buscar, você não morre de fome, tá? Então, o Mapa da Fonte é isso. É um lugar para você aprender a preparar a sua própria comida. Gostaram como é que se diz, da metáfora de hoje? E aí, presta atenção. Para quem entrar até meia-noite, tá? Vai ter um presente surpresa. Tércio Lima, me autoriza a dar o presente surpresa para quem já é aluna? Ó, vocês vão ver aqui ao vivo. Tudo mastigadinho, né, Ale? Exatamente. Gente, é um passo a passo, tá? Pri, quero entrar no Mapa da Fonte. Tem um link na minha bio. E você também pode me chamar no direct que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Amor, fala aí se tu libera o presente também para as meninas que já são alunas. Eu sou assim dessa, né? Eu só peço, tá? Cadê ele? Ele vai já responder, viu? Não se preocupem não, que ele é um homem generoso. É por isso que eu escolhi ele para casar. Então, ó, quando terminar a live eu conto pra quem já é aluna lá no grupo o que vai ser, tá? Pra quem entrar depois, aí é surpresa, tá bom? Então, bora lá. Quais são as 3 chaves pra gente passar pelo vale? Olha aí, gente, ele disse sim, liberou, tá? Você que já é aluna vai ganhar surpresa e você que não é aluna tem até meia-noite de hoje pra fazer a sua matrícula. Ai, Pri, como é que eu faço? Onde é que eu vou? Tô com dúvida? Vai no meu direct que eu te explico tudo, tá certo? Então, bora lá. Quais são as 3 chaves, as 3 aplicações que a gente consegue extrair aqui desse texto? Fora tudo que a gente já conversou aqui, tá? Primeira coisa, como é que eu passo pelo vale? Olhando para o bom pastor que não muda e não para o cenário. O que a gente erra? Muitas vezes a gente erra olhando
para circunstâncias, a gente olha para o lado. O que Paulo ele disse que tinha que fazer, tá? Ele disse, eu preciso focar no alvo, olhar para frente. Técio, para de bagunçar a live, amor, misericórdia. Meu marido tá aqui dizendo que as meninas vão ganhar um Deus te abençoe, um abraço. Não é isso não, minha gente, viu? Vai dar certo. Olha, pense. Ele é como é que eu posso dizer? Ele é a alegria da nossa live, né? Como fazer a inscrição? Alciné, é só me chamar no direct, tá bom, amor? Então, vamos lá. Primeira chave aí, anota. Olhando para o bom pastor que não muda e não para o cenário. Pare de olhar para as circunstâncias. É como Pedro. Lembra lá de Pedro atravessando o mar, andando sobre as águas? O que aconteceu? Ele teve fé, ele saiu do barco, ele foi. Enquanto ele estava focando em Jesus, ele estava andando sobre as águas tipo Jesus. Só que quando ele olhou para os lados e ele viu as ondas, o que foi que aconteceu? Ele teve medo. E aí, por causa do medo, o que aconteceu? Ele afundou. Então, todas as vezes que você, como ovelhinha, e eu, distraída que somos, a gente olha para os lados, a gente acaba afundando nos problemas. Eu não sei você, mas eu já me senti afundando nos problemas. E o que foi que me tirou de lá? Bíblia e oração, né? Orando e lendo a palavra de Deus para restaurar minha mente. Segundo, apoie o seu coração nas promessas de Deus. Às vezes a gente quer apoiar na nossa própria força, no nosso entendimento. Tem gente que se apoia no casamento. Porque meu marido. É bom a gente ser casada? Mas não coloque as suas expectativas em cima de outra pessoa. Nós somos homens e mulheres e nós somos falhos, tá? Apoie o seu coração no dinheiro, no trabalho. Isso é como se fosse, não. É um ídolo. E esse ídolo, ele vai se rachar e você vai cair de cara no chão. Quem aqui já se decepcionou com pessoas? Normal. Pessoas falham, né? As pessoas, elas são imperfeitas, elas não são como Deus, que é fiel, que não muda, que é eterno, que é soberano. Nós, seres humanos, não somos iguais a Deus. É por isso que dá errado quando você coloca todas as suas expectativas em cima de outras pessoas, tá? Então, primeira chave, olha para o pastor, para de olhar para os lados. Segunda, apoie seu coração nas promessas. Terceiro, fazendo da dor um mestre e não um carrasco que te aprisiona. Se hoje a sua dor tem sido um carrasco, você vai lá no seu quarto, quando a gente terminar aqui, vai dobrar os seus joelhos em oração, vai pegar a sua Bíblia e você vai orar o Salmo 23 e vai dizer, Deus, eu preciso sair desse cativeiro, eu quero ser livre dessa dor, eu quero ser livre dessa prisão que está aqui aprisionando a minha alma, eu quero ser livre dessas cordas que estão enlaçando o meu coração, e mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu quero ter paz, eu quero ter tranquilidade. E para que você consiga executar essas chaves, tá? O que é que você precisa? Você precisa ter a sua visão e a sua mente limpas através da palavra de Deus e o seu coração alimentado. Então, quais são os dois pilares que eu sempre falo aqui com vocês? Leia a sua Bíblia e tenha uma vida de oração, tá? Quando você faz essas duas coisas, a sua mente começa a ser lavada, o seu coração começa a receber cura e ser alinhado. E pra gente terminar, tá? Se prepara aí pra tirar o print enquanto eu abro aqui. A gente vai ler Isaías, capítulo 41, versículo 10, tá? Bate aí o print, por favor. Se você tocar na tela, somos comentários, tá? Foi? Bate o print, compartilha pra gente terminar. Eu quero liberar sobre a sua vida. Vitamina B, gostei, Ale. Ale, gente, essa minha aluna é muito criativa. Vocês são maravilhosas. Então, bora lá. Vitamina B, né? Lê a Bíblia e ora. Olha o que diz lá em Isaías 41, 10. Isso aqui, gente, é Deus olhando, falando pra você, certo? Não temas, porque eu, Deus, sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, tá? Então, anota aí para você ler, para você pegar esse versículo,
copiar, decorar, sair colocando ele na sua casa toda. Não temas, não se assombre, eu sou com você. Isaías 41:10, tá bom? Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Quem tá pedindo para eu repetir as 3 chaves, não fique triste que eu vou colocar elas lá no meu feed. Vou só preparar aqui o post e vou liberar lá, tá bom? Amanhã a gente volta e amanhã a gente vai mudar de ambiente. A gente vai sair do vale, vai sair das ovelhinhas e nós vamos sentar na mesa à presença do rei. Que amanhã a gente vai estudar o versículo 5 do Salmo 23. Prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Amanhã você vai entender junto comigo que tal de mesa é essa, quem é esses inimigos que a gente vai comer olhando para eles, tá? Tudo isso amanhã às 10h07, tá bom? Então, ó, beijo, Deus abençoe vocês. A live fica salva no meu canal do YouTube e você tem acesso ao link através dos grupos das alunas. É só se inscrever no link da minha bio. E o mapa da fonte está com uma surpresa para quem se inscrever até às 24 horas, tá bom? Beijo, meus amores. Deus abençoe vocês e até amanhã.